Você já se perguntou quem foram os verdadeiros mestres da magia? Não estamos falando de Harry Potter ou Gandalf, mas de pessoas reais, bruxos de verdade, que viveram entre nós, dominaram forças sobrenaturais e deixaram marcas profundas na história da humanidade. Alguns foram tratados como sábios, outros como loucos perigosos, mas todos eles tinham algo em comum: o poder de transformar a realidade ao seu redor. No vídeo de hoje, você vai conhecer os 5 maiores bruxos do mundo, nomes que desafiaram a lógica, romperam os limites da ciência e até hoje continuam cercados por mistérios. De magos lendários a ocultistas modernos, cada um desses personagens tem uma história que vai explodir a sua mente. Suas histórias cruzam séculos e fronteiras, deixando rastros de temor, respeito e fascinação. Do coração da Europa medieval aos desertos do Egito e às florestas da Bretanha, cada um desses nomes carrega um passado carregado de segredos, feitiços e poder arcano. Vamos começar essa jornada mágica conhecendo esses mestres do oculto. Começamos com Merlin, o lendário mago da corte do rei Arthur. Merlin não é só um personagem de lenda, ele é a lenda. Quando falamos de bruxaria, é impossível não citar o nome dele. Considerado o mago mais famoso da história ocidental, Merlin foi muito mais do que um simples conselheiro do rei Arthur. Ele é retratado como um verdadeiro arquétipo do feiticeiro supremo, sábio, misterioso, dotado de poderes incríveis e uma conexão profunda com forças além da compreensão humana. Segundo as lendas arturianas, Merlin foi responsável por arquitetar todo o caminho que levou Arthur ao trono, incluindo a famosa espada Excalibur e a criação da Távola Redonda. Mas o que muitos não sabem é que a origem de Merlin vai muito além da corte. Ele teria nascido de uma mulher mortal e um espírito demoníaco, o que explicaria seus poderes sobrenaturais. Desde criança, ele já demonstrava habilidades de prever o futuro, controlar animais e conversar com os elementos da natureza, como se a própria terra respondesse ao seu chamado. Merlin era uma ponte viva entre o mundo humano e o espiritual. Ele podia atravessar os limites do tempo e do espaço, prever guerras, manipular eventos e desaparecer sem deixar rastros. Em algumas versões da história, ele viveu como um eremita nas florestas da Bretanha, cercado por animais selvagens que obedeciam como servos fiéis. Em outras, ele é visto como um estrategista invisível, influenciando o destino dos reis sem nunca ser visto em público. A magia de Merlin não era feita de varinhas e feitiços coloridos, mas de sabedoria ancestral, astrologia, alquimia e uma conexão direta com o outro mundo, uma dimensão onde habitavam fadas, espíritos e forças primordiais. Ele não precisava levantar a voz. Bastava um gesto, um olhar ou uma palavra sussurrada para mudar o rumo da história. E é por isso que, séculos depois, ele ainda é citado como o maior mago de todos os tempos. Sua lenda atravessou séculos, inspirando incontáveis histórias, livros e filmes. Mesmo sem uma prova concreta de sua existência, Merlin permanece como o arquétipo máximo do bruxo sábio, enigmático e quase divino. Ele não desapareceu, ele se tornou eterno, como a própria magia que representa. O segundo nome dessa lista é John Dee. Imagine um homem que caminhava pelos salões da realeza britânica de um lado, e do outro, invocava anjos e decifrava códigos cósmicos em rituais ocultos. Esse era John Dee. Nascido em 1527, ele não era apenas um bruxo, era um gênio multidisciplinar, matemático, astrônomo, astrólogo, alquimista, geógrafo e conselheiro pessoal da rainha Elizabeth I. Mas por trás de sua fachada acadêmica, Dee mergulhava profundamente em práticas esotéricas, convencido de que a verdadeira sabedoria vinha de uma fonte muito além da razão humana. Ele acreditava que era possível conversar com entidades celestiais para descobrir os segredos da criação, da existência e até mesmo da alma. Não estamos falando de superstição. Ele anotava cada sessão como um cientista registra dados de laboratório. Sua busca por conhecimento ultrapassava qualquer limite da época, unindo ciência e magia como se fossem duas faces da mesma moeda. Ele queria entender o universo, e estava disposto a conversar com os próprios anjos para isso. Mas John Dee não trabalhava sozinho. Ele formou uma parceria com um homem chamado Edward Kelly, que afirmava ser um médium capaz de ver e ouvir seres espirituais através de um cristal. Juntos, eles realizaram dezenas de sessões onde Kelly, em transe, relatava visões de anjos e recebia mensagens codificadas em uma língua nunca antes vista, o idioma enoquiano. Dee acreditava que essa linguagem era a chave para se comunicar diretamente com os céus. E mais, que por meio dela seria possível acessar um conhecimento puro, anterior à Torre de Babel, quando todas as línguas da Terra eram uma só. Os registros dessas sessões preencheram centenas de páginas, e são estudados até hoje por ocultistas do mundo inteiro. Mas com o tempo, a obsessão de Dee por esses contatos começou a abalar sua reputação.
Ele passou de gênio respeitado a figura excêntrica e até perigosa. Ainda assim, ele nunca recuou. John Dee viveu como poucos ousaram, entre o trono e o além, entre o racional e o invisível. Um verdadeiro feiticeiro moderno, que tentou decifrar os códigos de Deus. Agora viajamos até o século XX para falar de Aleister Crowley, talvez o bruxo mais controverso da história moderna. Aleister Crowley foi o bruxo que escolheu ser lembrado como a própria encarnação do caos. Nascido em 1875, na Inglaterra vitoriana, ele cresceu em um ambiente ultra-religioso, mas desde cedo demonstrava um desprezo profundo por qualquer tipo de moral tradicional. À medida que crescia, sua curiosidade por ocultismo, sexualidade e poder místico só aumentava, e ele decidiu que não viveria como um homem comum. Crowley queria ser uma força. Ele mergulhou nos estudos da cabala, alquimia, astrologia, simbolismo egípcio, magia cerimonial e, acima de tudo, na busca pela verdadeira vontade, um conceito que viria a se tornar o núcleo da filosofia que ele criaria mais tarde, a Telema. Em 1904, durante uma viagem ao Egito, Crowley afirma ter recebido um livro ditado por uma entidade chamada Aivas. Esse livro, o Livro da Lei, dizia: "Faze o que tu queres, será o todo da lei." Essa frase se tornou o mantra de uma nova era espiritual e deu início à sua transformação de homem em mito. Crowley não era apenas um estudioso da magia, ele vivia a magia. Fundou ordens secretas, realizou rituais intensos envolvendo drogas, sexo e invocações, escreveu dezenas de livros e desafiou tudo que era considerado sagrado. Para ele, magia não era um espetáculo, era ciência e arte combinadas com vontade. Cada gesto, cada símbolo, cada palavra carregava um poder real, capaz de moldar o mundo físico e espiritual. Ele se auto-intitulou a Grande Besta 666 e adorava chocar a sociedade, tanto com seus rituais quanto com sua persona provocativa. Foi acusado de satanismo, espionagem, blasfêmia e até de ter influenciado tragédias, mas nada disso parava sua marcha. Até os seus críticos mais ferozes não conseguiam ignorar sua influência. Artistas, músicos e pensadores do século XX beberam de sua fonte, de Led Zeppelin até Alan Moore. Aleister Crowley transformou o ocultismo moderno, elevando a figura do mago ao status de revolucionário espiritual. Ele não quis ser compreendido. Ele quis ser eterno. E, de certa forma, conseguiu. Na quarta posição, encontramos Paracelso, um alquimista suíço do século XVI que revolucionou a medicina com um toque de magia. Paracelso, cujo nome completo era Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, sim, parece nome de feitiço, foi um dos bruxos mais enigmáticos e geniais do século XVI. Médico, alquimista, astrólogo e verdadeiro rebelde intelectual, ele não aceitava os dogmas da medicina tradicional e acreditava que o verdadeiro conhecimento vinha da observação direta da natureza e da conexão espiritual com ela. Para Paracelso, o corpo humano não era apenas um aglomerado de carne e ossos, mas um reflexo em miniatura do universo inteiro, um microcosmo. Cada doença, segundo ele, tinha origem não só física, mas também espiritual, e por isso exigia mais do que bisturis. Exigia fórmulas alquímicas, astrologia, ervas, metais e até mesmo rituais mágicos. Ele dizia que os elementos da natureza, terra, fogo, ar, água e éter, estavam conectados ao homem de forma direta, e que saber manipulá-los era o verdadeiro segredo da cura. Era como se Paracelso visse o mundo com lentes mágicas, onde tudo estava interligado por forças invisíveis. O que tornava Paracelso único não era só seu conhecimento, mas sua ousadia. Ele desafiou as universidades da época, queimou livros em praça pública e insultou médicos que tratavam pacientes sem considerar a alma. Para ele, um verdadeiro curandeiro deveria conhecer os segredos da alquimia, não aquela que busca transformar chumbo em ouro, mas a que transforma o sofrimento em cura, o veneno em antídoto. Ele criou fórmulas que combinavam minerais, metais e compostos químicos que hoje formam a base de muitos medicamentos modernos. Mas Paracelso também acreditava em seres espirituais chamados elementais, fadas, gnomos, salamandras e ondinas, como manifestações vivas dos elementos naturais. Segundo ele, esses seres habitavam o mundo invisível e influenciavam diretamente nossa saúde e nosso destino. E mesmo com toda essa visão mágica do mundo, ele foi um dos primeiros a dizer que a medicina precisava de provas, de testes, de resultados, um verdadeiro cientista místico. Paracelso não queria apenas curar o corpo. Ele queria curar o mundo inteiro com a magia do conhecimento. E por fim, chegamos a Nicolas Flamel, um nome que muitos conhecem graças à ficção, mas cuja história real é ainda mais misteriosa. Ele nasceu em Paris, no século XIV, e levava uma vida aparentemente comum como escrivão e vendedor de manuscritos raros.
Mas o que parecia uma existência tranquila se transformou num dos maiores mistérios da história ocidental. Tudo começou quando Flamel adquiriu um livro antigo, escrito em uma linguagem desconhecida e repleto de símbolos alquímicos. Esse livro, segundo ele mesmo descreveu, continha instruções codificadas para fabricar a lendária Pedra Filosofal, um objeto mítico capaz de transformar metais comuns em ouro e conceder a vida eterna. Por mais absurda que essa ideia pareça, há um detalhe que torna tudo ainda mais estranho. Flamel começou a ficar muito rico, de forma súbita e aparentemente sem explicação. E mais do que isso, ele e sua esposa, Perenelle, passaram a ser conhecidos por sua generosidade e ações filantrópicas, sem que ninguém soubesse de onde vinha tanto dinheiro. Mas o verdadeiro mistério começou após sua morte. Flamel foi enterrado, sua lápide foi registrada, e então começaram os rumores. Séculos depois, seu túmulo foi encontrado vazio. Pessoas alegavam ter visto Nicolas Flamel vivo, caminhando por diferentes partes da Europa, sempre com aparência jovem e saudável. As teorias sobre sua imortalidade começaram a se espalhar como fogo. Ocultistas, alquimistas e buscadores do saber esotérico passaram a estudar seus escritos, tentando decifrar os códigos que ele deixou em obras como o Livro das Figuras Hieroglíficas. Esses textos não entregam fórmulas prontas, mas sim enigmas visuais, símbolos astrológicos e metáforas que, segundo dizem, só poderiam ser compreendidas por iniciados no caminho da verdadeira alquimia. Até hoje, Flamel é um símbolo da busca pelo impossível, a fusão entre ciência, espiritualidade e magia pura. Ele não deixou apenas um legado de curiosidade e teorias, deixou um mito vivo, que desafia a morte, o tempo e até a lógica. Porque talvez, só talvez, Nicolas Flamel nunca tenha morrido. Esses nomes que você acabou de conhecer, Merlin, John Dee, Aleister Crowley, Paracelso e Nicolas Flamel, não são apenas figuras históricas. Eles são portas. Portas para um universo onde a realidade se dobra à vontade, onde o conhecimento não é limitado pela lógica e onde a magia não é fantasia, mas uma forma alternativa de entender o mundo. Cada um desses bruxos, à sua maneira, enfrentou os limites da época em que viveu, quebrou regras, desafiou sistemas e mergulhou de cabeça no desconhecido. Eles não buscavam só poder, buscavam verdade. E é isso que os torna tão fascinantes. Não importa se você acredita em magia ou não, quando essas histórias cruzam o seu caminho, você sente que tem algo maior ali. Algo que escapa à explicação e atiça a curiosidade mais profunda que existe em todos nós, a vontade de descobrir o que há além do visível. E se curtiu esse mergulho no oculto, já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente não conta só histórias, a gente invoca mistérios. Até a próxima, viajante do desconhecido. E lembre-se, o verdadeiro poder está na busca pelo invisível.